tenta quebrar os limites, tenta sair daquelas falsas escolhas. Ô, professor, e você analisando o governo como está hoje aqui, você enxerga com bons olhos o que pode acontecer em 2026, Não, 2027? porque eu acho que nós estamos ameaçados de uma perpetuação dessa mediocridade que é contra a natureza do Brasil. O governo está perdido e, portanto, o país está perdido. E parece que as elites estão querendo armar agora uma campanha presidencial em que o presidente perdido tenha por oponente uma pessoa da confiança da elite financista. Os banqueiros de São Paulo, os rentistas, querem ver lá um cara, o candidato deles, o governador de São Paulo, O Tarcísio. contra o Lula perdido. E o que nós podemos esperar disso, do resultado dessa eleição? Mediocridade. Mas tem alguém hoje que possa despontar, dos que estão aí, alguém que não está junto? Dos que estão aí, o que isso significa? Por exemplo, dos que podem concorrer. Você tem os Tarcísio, E quem é que pode ou não pode concorrer? Então, a pessoa, por exemplo, tem algumas coisas que eu estou totalmente contra no Brasil. A pessoa, para concorrer, ela tem que ter filiação partidária. Eu já sou contra. Eu acho que qualquer pessoa deveria poder concorrer. Aí tem coisa que eu até sou a favor, por exemplo, tem idade mínima. Então não é qualquer um que pode concorrer. Eu acho o seguinte, o povo brasileiro está naquela posição que meu amigo Brizola descrevia. O senhor foi amigo do Brizola? Claro que fui. Eu sabia que o senhor conhecia, não sabia que tinha muita amizade. Imensa admiração por ele, porque ele tinha uma identificação incondicional com o destino do Brasil. Falando em grandeza, nós estamos falando em grandeza, Brizola era a encarnação da grandeza. E ele via o povo brasileiro, a expressão dele é costeando o alambrado, como o gado andando em volta da cerca, procurando uma saída. Então, o eleitorado brasileiro tem um viés favorável ao outsider, ao forasteiro. Não tem viés contra o outsider, como os americanos, por exemplo, frequentemente têm. O povo brasileiro está procurando uma alternativa. O subtexto da eleição presidencial no Brasil, historicamente, enquadrar São Paulo. O Brasil não quer ser liderado pela burguesia paulista. Por outro lado, o presidente Lula está claramente perdido e oferecendo continuismo, a continuação daquele esquema de satisfazer a elite e os banqueiros, entrega um pouquinho, dá 90% aos financistas, reserva 10% para as esmolas. Esse é o sistema lula-petista. E a classe média acaba. O lula-petismo foi o maior traidor da causa brasileira. Então, eu não posso aprovar a reeleição do presidente Lula. Portanto, colocar na presidência um representante da elite financista de São Paulo, não da elite produtiva antiga, que praticamente sumiu, mas da nova elite das finanças parasitárias e predatórias, também não é aceitável. Mas era melhor, o senhor acha, quando era elite produtiva? Quando era essa elite produtiva, o senhor acha melhor do que a elite financista? Claro que sim, é relativamente melhor. Sim. Não era lá nenhuma ideal, mas era uma outra cultura, uma cultura de construir coisas, de fazer coisas, não simplesmente de trocar dinheiro. Então, nós não devemos aceitar essa alternância. Nós devemos tentar construir alternativas. Vamos lá. Difícil, claro. Contra as regras, contra a maré. Mas, sem surpresa, não há transformação. Essa é a única maneira de fazer o Brasil Brasil e devolver a independência aos brasileiros.
A ideia de que nós temos que escolher o presidente da República entre um elenco minúsculo de políticos com filiação partidária e de trajetória convencional é inteiramente falsa. O senhor seria a favor, por exemplo, de trazer alguém... Porque a gente já viu isso aí, não deu muito certo com o Dória. Mas, por exemplo, trazer um grande figurão da indústria, por exemplo, para Mas alguém por que da indústria? Não, só um exemplo, né? Porque, na verdade, a gente tem concorrendo sempre à presidência políticos de carreira, de tradição. Muitas vezes pessoas que nunca trabalharam na indústria, nunca tiveram uma carteira, uma CLT assinada. Por exemplo, se uma pessoa que já mostrou resultado, por exemplo, na indústria ou que seja no comércio, o senhor acha que seria uma boa alternativa, por exemplo? Não tem que ser. Não Olha, precisa ter. o maior presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, nunca administrou coisa nenhuma. A Mas era um única grande coisa. estudioso. Não, E aprendeu. Sim, mas a única coisa que Abraham Lincoln administrou Sim. foi uma lojinha que foi à falência em Indiana. Nunca administrou nada. Nunca administrou nada. Então não é por isso. Sim. Nós precisamos fazer um julgamento das pessoas. Quem é inspirado? Mas o senhor não acha que a cultura do estudo... Porque o senhor falou de Abraham Lincoln, Ele estudou a Bíblia, ele estudou a vida dos grandes gregos mas e conta uma romanos lenda, por Plutarco. né? Não sei se é, mas conta uma lenda que ele estudava sob a luz da vela que ele mesmo fazia. Sim, como em né? geral se estudava no O senhor não século acha que XIX, pelo à luz menos da isso vela. é importante? Claro, que seja sério. Então, mas aí como é que a gente é tem como ambicioso. presidente 3 vezes um cara que praticamente nunca estudou? Você não acha que a Bem. cultura do estudo é importante? Você não acha que é um Claro. absurdo a gente votar e a gente vê nas câmaras dos vereadores nas cidades principalmente? Mas pessoas que não sabem ler? esse fato de incultura relativa é o reverso de algo bom em Lula. Que ao aceitar Lula, eleger Lula, de alguma forma o povo brasileiro se aceitou a si mesmo. Porque Lula foi um deles. E ao colocá-lo na presidência, em vez de colocar um tecnocrata, um burocrata, foi uma maneira de o povo brasileiro se aceitar. O que eu não perdoo em Lula é a resignação dele. O cinismo, a falta de fé, a falta de esforço de transformação. Então eu digo, não devemos os brasileiros aceitar nenhum desses personagens. Nós devemos procurar um outro. E nós devemos avaliar pessoa a pessoa o alcance. Olha, é muito mais difícil mudar uma pessoa do que mudar um país. Eu descobri nas minhas experiências de engajamento político. Para mudar um país, basta ser um estadista. Para mudar uma pessoa, precisa ser Jesus Cristo. Então, Lula não vai mudar, o outro não vai mudar, eles são o que são. Vamos ambicionar mais, vamos exigir mais e tentar julgar as pessoas pelo que são e não pelas categorias sociais que representam. Perfeito. Mas o julgamento, no meu caso, aí não é em relação... Eu quero uma sucessão presidencial que providencie uma surpresa para o Brasil e uma alternativa. O povo brasileiro tenta repetidamente, já cometeram erros, como foi, por exemplo, a eleição de Fernando Collor. Mas tenta, se insurge, tenta quebrar os limites, tenta sair daquelas falsas escolhas. Então, aí eu concordo muito com o senhor. Inclusive, eu tenho um pensamento que eu já falei várias vezes. Eu, por exemplo, na primeira eleição, eu falo que eu me reservo o direito de ser burro enquanto adolescente, né? Então eu falo que na primeira eleição do Lula, eu votei nele. Só que eu penso o seguinte, votei. Esse cara mostrou que ele não funciona, que não dá certo, eu não vou votar mais nesse cara. A mesma coisa com o Bolsonaro. Um aventureiro, um canastrão, como podia o povo brasileiro aceitar aquilo?
Invista em prata com a Real, Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo